Olá, meu nome é Suene, eu venho aqui falar sobre o tema Sociedade do Cansaço. É um livro descrito por Byung, né? E também no trabalho ele vem falando sobre Mateus 11, 28 ao 30, a qual Jesus fala que ir até ele todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Trazei sobre mim o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Ele vem falando aqui, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui, Cristo ele passa a mensagem de que aqueles que estão cansados, aqueles que estão sobrecarregados, eles devem se achegar a Ele, porque Ele é o descanso, e quando temos o Senhor, nós encontramos um refrigério para as nossas almas que estão cansadas, sobrecarregadas, que necessitam de alguém, um auxílio, alguém para estar ali para estender a mão, sabe? Porque hoje em dia a gente vive numa era onde está tão voltada, tão focada assim no fazer, no mostrar, naquela coisa de como eu citei ali no meu trabalho, que fala assim, é tanto aquela coisa juntos por almas que acabam meio que se esquecendo do juntos por amor. Juntos por amor ao Evangelho, juntos por amor a Cristo. Porque Cristo maior, eu acredito que um dos maiores ensinamentos que ele nos deixou foi sobre o amor. Porque ele fala ali em João a questão do amai-vos uns aos outros como Cristo amou a igreja. E essa é uma das bases assim que eu acredito que a igreja precisa se lembrar, sabe? Porque hoje em dia o foco tá tanto no demonstrar, no fazer, naquilo de, como posso dizer, ter que mostrar, ter que ganhar almas, ter que se preocupar com levar o evangelho ao mundo. Só que nisso, acabam se esquecendo daqueles que já estão na igreja. Com isso, a igreja de Cristo, ela acaba meio que ficando dispersa. É como se na passagem que Jesus fala aqui sobre as ovelhas, que se acaso tem 99 ovelhas no aprisco, mas fica uma fora, Jesus ele deixa as 99 e vai atrás da uma, porque ele quer a união da igreja. Só que o que eu vejo hoje em dia que muito vem acontecendo nas igrejas é que, na verdade, fica tão focado naquilo de trazer o que está fora, que acaba se esquecendo de cuidar daqueles que estão dentro da igreja. Com isso, acaba que a liderança, às vezes os membros, aqueles que estão ali, que não têm um cargo, né, na igreja, eles meio que acabam ficando de lado, né? Esse é o meu ponto de vista. Porque às vezes a igreja está tão focada no trazer, fazer, mostrar por meio de mídia, mostrar por meio de redes sociais, mostrar por meio de coisas assim, congressos e fazer isso, fazer aquilo, para mostrar para a juventude, para mostrar para a geração Z que o evangelho, que na igreja não é aquela coisa chata, careta, como alguns falam. Só que, na verdade, isso acaba meio que sobrecarregando a liderança. Porque eles têm que estar sempre todo demonstrando ser fortes, demonstrando uma igreja assim, uma igreja meio que moderna, uma igreja que aceita certas coisas para meio que trazer a juventude, que está meio que atualizada, né? Que meio que acaba se esquecendo de que a liderança, ela também precisa ser cuidada. A liderança, ela também precisa de alguém para que ela possa desabafar, alguém para que possa, que quando ela está cansada, que ela está sobrecarregada, ela vai se achegar e ela vai contar para aquela pessoa e ali ela vai dividir um pouco aquele fardo que ela está carregando. Porque eu acredito que o evangelho de Cristo é isso, é a gente descansar no Senhor, é a gente confiar nele, de que a igreja de Cristo, ela tem o papel de ser como um hospital, eu acredito assim, que é para curar os enfermos, não para gerar mais pessoas feridas. Porque como eu acho que eu citei no meu trabalho, que fala assim que as pessoas, como eu vou curar o outro que está ferido se eu estou ferido? Então não tem como eu demonstrar, passar uma mensagem de que o evangelho é isso, o evangelho é aquilo, quando na verdade eu não estou aproveitando esse evangelho, eu não estou tendo a mesma conexão, o mesmo entusiasmo daqueles que estão se achegando, que estão vindo, porque eu estou tão focada no trazer, no fazer, que eu meio que deixei de lado o meu momento de buscar o Senhor, o meu momento de ter alguém ali para fazer com que ajudar nos meus problemas também. Porque eu vejo ali que as pessoas elas não podem demonstrar as suas fraquezas, mas eu vejo que no capítulo de Mateus 14, do 11 ao 13, a qual os discípulos eles vão falar para Jesus sobre a morte de João Batista. Que João Batista ele foi decapitado por ordem do rei. E quando Jesus ele sabe da notícia que João Batista morreu, ele se retira, ele fica só. Ele vai, na Bíblia vai falar que ele vai para orar. Eu vejo isso como se Jesus ele tivesse assim demonstrando para nós que tudo bem também a gente ter nosso momento de vulnerabilidade, da gente sentir dor, da gente se permitir sentir isso, porque é uma forma da gente colocar para fora aquilo que tá dentro, sabe? Porque se você tenta só se mostrar forte o tempo todo, se você tenta assim se esquecer que você também é humano, que você também passa dor, que você também precisa transpassar isso para fora, até porque mesmo os membros que estão lá na igreja, se eles veem você somente como uma pessoa fortalecida, eles não têm meio que uma base para se mostrar, sabe? Para dizer assim, é aquela coisa que quando você tem intimidade com uma pessoa, você consegue falar certos assuntos que com outra pessoa você não vai conseguir falar. Mas só que como você vai ter a confiança, demonstrar-se com a liderança, se a liderança ela se demonstra ser tão inabalável, ela não se demonstra muitas das vezes, acaba meio que tentando ser tão forte que ela acaba se esquecendo do ser humano também. Porque muitas das vezes, eu acredito que o testemunho, quando uma pessoa ela vai na igreja para contar um testemunho, Cristo ele deixa isso para que a gente mostre o que ele fez, mas também para mostrar
de que as pessoas, elas têm problemas e que ele é a solução, sabe? Então, a liderança, eu acredito que precisa também, né, assim como os membros que estão chegando, mas aqueles que estão dentro da igreja também precisam ser cuidados. Aqueles que estão dentro da igreja, eles precisam também ter um momento de comunhão com Deus, um momento de ter como assim, digamos assim, na igreja fazer uma reunião ali entre os lideranças, como se fosse um momento assim de cada um colocar para fora suas dores, sabe? Demonstrar que eles estão sobrecarregados, mas que quando eles estão em Cristo, eles sabem que aqui todo aquele jugo, todo aquele peso que eles estão carregando de ter que fazer, há um momento de parar, há um momento de o Shabá, como Deus ele deixou para os israelitas, de descansar no Senhor, de demonstrar, colocar para fora tudo aquilo que está machucando no seu interior. Eu tenho aqui a passagem de Byung, que foi uma das coisas assim que quando eu li no livro, assim, foi uma frase que me chamou muita atenção, a qual ele fala assim: o excesso da elevação do desempenho leva a um infarto da alma. É onde, tipo, você tem que mostrar tanto desempenho em algo que a tua alma ela acaba sendo saturada. A tua alma, quando vai ver, às vezes você pode estar ali passando por... O teu corpo pode demonstrar através de uma enfermidade, algo do tipo, porque o teu corpo ele tá sobrecarregado, então ele vai precisar demonstrar para você, para mim, em algum momento, que você precisa parar, que você precisa descansar. Então a igreja de hoje em dia, ela precisa também de cuidados, ela precisa de... A liderança, ela precisa também demonstrar que sim, é necessário mostrar-se vulnerável em alguns momentos para que essa vulnerabilidade não te torne uma rocha, ao ponto de, em certos momentos, você ter o coração fechado para Deus, sabe? Então eu vejo ali que o capítulo que tem base ali nos estudos que fala sobre o jugo de Cristo, é isso, a gente confiar nele, a gente descansar nele, a gente demonstrar que nós somos seres humanos, nós não somos deuses. Então, para isso, a gente tem que, muitas das vezes, se deixar ser guiados pelo Espírito Santo, porque muitas das vezes o Espírito Santo ele vai nos guiar, e às vezes o Senhor mesmo ele vai fazer com que certas coisas aconteçam em favor da obra que está nas nossas mãos, mas a obra não é nossa, a obra é do Senhor. Então a gente tem que confiar nele, deixar de buscar fazer tanto, mostrar tanto para os outros, e em certo momento também ter aquele momento de falar: Senhor, eu quero fazer isso para a tua obra, eu quero demonstrar isso para a tua igreja, para fazer com que ganhar mais almas, mas eu também, Senhor, quero ser cuidada por o Senhor. Eu quero demonstrar a ti as minhas fraquezas, eu quero demonstrar uns aos outros que todos somos um só em Cristo Jesus, assim como Paulo ele cita em 1 Coríntios, que ele fala que a igreja ela é um corpo, e o corpo ele não pode dizer para o ouvido que ele não precisa dele, nem a boca pode dizer para os olhos que ela não precisa dela, porque sozinha ela consegue. Deixar de lado esse individualismo e voltar àquela coisa de a união de Cristo, amando uns aos outros, porque a Bíblia também ele vai dizer, né, que Jesus ele fala que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, mas só que eu acredito que o amor da igreja ela precisa permanecer, porque a igreja do Senhor ela é guiada, ela não pode ser guiada pelas nossas emoções, mas ela tem que ser guiada pelo Espírito Santo. E muitas das vezes a gente precisa, sim, se mostrar vulnerável para mostrar que a gente também, como pessoas, seres humanos, também nos ferimos, também nos machucamos e também precisamos de cuidados. E o maior cuidado que a gente pode ter é no Senhor. Então eu deixo aqui também, como uma última passagem, né, de João 3,16, a qual eu acredito que seja o maior ensinamento que Cristo deixou para nós. Que o sacrifício dele na cruz foi por amor, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tenhais a vida eterna. Que assim ele, Deus, sendo Deus, ele entregou o seu Filho unigênito por amor a mim e por amor a você. Então, a gente tem que voltar aos princípios que eu acredito que é a mensagem primordial, acho que Cristo deixou para nós, que é amai-vos uns aos outros, assim como Cristo amou a igreja. Então, a igreja, ela precisa sim, fazer para o evangelho, ela precisa fazer obras, mas a igreja ela também precisa ser cuidada. A igreja ela precisa também ser adornada. A igreja ela precisa de ter o momento de fechar as portas para o que está fora e cuidar daqueles que estão dentro. Porque um hospital, ele só consegue dar alta para um paciente sair depois que esse paciente está curado. Então eu acredito que assim, vamos buscar mais a união da igreja, com o intuito de levar o evangelho sendo pessoas curadas e não pessoas feridas, que estão tentando curar o outro, mas que dentro de si elas estão feridas. Então eu deixo aqui essa reflexão. Confesso que no começo, quando foi para mim fazer esse vídeo, eu meio que fiquei um pouquinho assim, porque é meu primeiro vídeo, eu não tenho o hábito de estar gravando. Então, muito obrigada pelo ensinamento. Também acredito que eu aprendi um pouco com isso, nessa matéria. E aqui eu deixo a minha gratidão.